Ok, meus amigos, já estamos no ar com mais uma aula de Química para vocês. É ensino médio, é primeira série, é Canal Educação Seduc. É um programa com mediação tecnológica, programa do Canal Educação Seduc. Pois muito bem, pessoal, estamos aqui, professor Jurandir Soares, disciplina Química. Nós vamos tratar hoje da associação de dois temas. Vamos falar sobre forças intermoleculares e polaridade, porque tem a ver, né? Tem uma relação aí. E a data de hoje, 26 de setembro de 2022. Já estamos na última semana do mês de setembro, tá? Como é de praxe, a gente sempre coloca a nossa programação. Sempre coloca a programação, né? O roteiro de aula. Vamos ver nosso roteiro de aula hoje aqui. Tá aí, ó. O objeto do conhecimento, né? O objeto do conhecimento são as forças intermoleculares, juntamente a relação com a polaridade das moléculas, E nosso objetivo é reconhecer as moléculas polares e apolares, certo? E as forças de coesão, que são as forças intermoleculares, que mantêm unidas essas respectivas fases de agregação. Tá? Nós vamos resolver aqui também questões, né? Questões de classe e também de casa, certo? Ok? Essa é a nossa teoria prática. Pois muito bem. Feito isso, né, vamos primeiro para essas forças intermoleculares, para depois a gente usar a polaridade, tá? O que é que nós temos aqui, ó? Sobre forças intermoleculares. Importante aí, viu? E tem a ver, sim, com a polaridade das moléculas. Nós vamos já mostrar para vocês. As forças intermoleculares são forças, né, que mantêm unidas duas ou mais moléculas, né? Essa interação, com certeza, pode ser feita, pode ser mais forte ou mais fraca, depende da interação. Para isso, pessoal, nós temos os tipos de forças intermoleculares. Tá? As forças intermoleculares são classificadas da seguinte maneira, com relação à intensidade. Ó. A força aumenta de cima para baixo aí. E é bom aprender esses sinônimos. Muitas questões utilizam os sinônimos aí, ó. Por exemplo, dipolo induzido é a mesma coisa que forças de Van der Waals ou forças de London. São ligações fraquíssimas, de baixa intensidade. Quebra-se com facilidade. Baixa intensidade, pouca intensidade, né? Intensidade. Dipolo permanente é a mesma coisa que dipolo-dipolo. Essa já de média intensidade. Agora, as ligações de hidrogênio, essas são as mais fortes, tá? De alta intensidade. Então, o aumento da intensidade, da força da ligação, aumenta de cima para baixo aí, tá bom? Então, a ligação de hidrogênio, depois vamos conhecer cada uma delas. A ligação de hidrogênio, sem dúvida alguma, é a mais forte. Como é um slide importante, vamos colocar aí 2 minutinhos para você fazer as anotações.
Ok? Voltamos mostrando para vocês que a ligação de hidrogênio dentre as ligações é a mais forte, né? Pois vamos associar aqui a polaridade. Vamos associar essa relação entre polaridade e força intermolecular, tá? Então a primeira aí, ó, de polo induzido, força de Van der Waals ou força de London só ocorrem em moléculas apolares. Vamos já saber o que é uma molécula apolar. De polo permanente ou de polo, só acontece em moléculas polares, somente em moléculas polares. E a ligação de hidrogênio é quando o hidrogênio, olha só, o hidrogênio se liga ao flúor, ou oxigênio ou nitrogênio, se liga ao grupo FON, para ficar melhor uma dica, né? Quando o hidrogênio se liga a flúor, oxigênio e nitrogênio, tá bom? Por isso que essas ligações de hidrogênio, elas são bem fortes, são ligações intermoleculares fortes. Então, repetindo, você tem aí de polo induzido, só acontece em moléculas apolares, são ligações fraquíssimas. De polo permanente ou de polo, em moléculas polares. E ligação de hidrogênio é quando o hidrogênio se liga ao flúor, oxigênio ou nitrogênio, certo? Tem que ter essa ligação. Por isso que a molécula da água faz ligação de hidrogênio, porque é hidrogênio ligado a oxigênio, certo? Também é um slide importante, né? Vamos fazer um print aí, vamos colocar um minutinho aí na tela. Ok, meus amigos, está aí então. Vamos lá. Agora nós vamos falar um pouco dessas. Para falar das forças intermoleculares, precisamos falar das propriedades dos compostos orgânicos. Que está aí, ó. Os compostos orgânicos diferenciam dos demais através de certas propriedades, olha só, como solubilidade, temperatura de fusão e ebulição. E como eu disse aqui, ó, as principais propriedades dos compostos orgânicos vinculados às forças intermoleculares têm a ver, com certeza, as forças intermoleculares atuam no ponto de fusão e ebulição, na solubilidade, na acidez e basicidade. Ó. Tudo isso aqui, as forças intermoleculares têm a ver. Tais propriedades ácido-básicas são atribuídas em virtude de grupos funcionais. E mais uma vez nós já apresentamos esses grupos funcionais e vamos apresentar novamente aí para que você possa interagir, certo? Então as forças intermoleculares têm a ver com polaridade das moléculas e têm a ver com as propriedades dos compostos orgânicos, ponto de fusão, ponto de ebulição, solubilidade, tudo isso aí, tá? Como aqui, ó. Olha as ligações aí, ó. Olha aí, pessoal. As forças intermoleculares, ligação iônica é a mais forte, ó. Mas aí entre moléculas, ó, ligação de hidrogênio, dipolar, que é a mesma coisa que dipolo, força de Van der Waals ou força de London. Olha como a força da ligação está aumentando, ó, de baixo para cima. Então a ligação iônica é a mais forte, depois de ligação de hidrogênio, dipolo e Van der Waals. Por exemplo, se você comparar um álcool
com um ácido carboxílico, é lógico que o ácido vai ter maior ponto de fusão e ebulição, certo? Se comparar um álcool com aldeído, o álcool ganharia. Veja que a força da ligação aumenta sempre de baixo para cima, certo? É uma das tabelas importantes, essa tabela é exclusiva, Canal Educação Seduc. Você não vai encontrar essa tabela em livros. É para facilitar aqui o aprendizado mesmo. Para isso, pessoal, e nós já trabalhamos essas funções. E vai colocar aqui mais exemplos para a gente reformular. Tá? Então, é isso que eu quero que você aprenda, essa tabelinha muito importante. Vai aparecer algumas tabelas aqui importantes, tá bom? Vamos colocar um minutinho para você fazer um print aí. Ok, meus amigos, já voltamos para mostrar a tabela novamente para vocês. Uma tabela exclusiva, Canal Educação Seduc. Baseado nisso, ó, se for mesma função, como é que a gente vai trabalhar o ponto de fusão e ebulição? Olha essas setinhas aqui, ó. Quanto maior for a cadeia principal, maior vai ser o ponto de fusão e ebulição. Quanto maior for a massa molecular, maior também vai ser o ponto de fusão e ebulição. Quanto maior for o número de hidroxilas, que é o H, maior o ponto de fusão e ebulição. Maior o número de carbonos, maior o ponto de fusão e ebulição. Olha a força intermolecular que nós vimos agora há pouco. Ó. Quanto maior a força intermolecular, maior será o ponto de fusão e ebulição. Por isso, interagindo aqui a força intermolecular com as propriedades. Ó. Agora, o único que é inversamente proporcionais é o número de ramificações. Quanto mais ramificada for, menor vai ser o ponto de fusão, menor vai ser o ponto de fusão e ebulição. Beleza? Para isso, pessoal, eu coloquei algumas dicas aqui, alguns exemplos para a gente fazer. Olha só. No primeiro exemplo, eu estou afirmando que esse composto, que é o butano, apresenta maior ponto de ebulição do que esse outro. Qual foi o critério? Ou cadeia principal, porque a cadeia principal aqui no primeiro tem 4 carbonos, aqui só tem 3. Certo? Ou então ramificações. Ó. Quem for mais ramificado terá o menor ponto de fusão e ebulição. Entre óleo diesel e gasolina. Óleo diesel e gasolina. Qual vai ter maior ponto de fusão e ebulição? Com certeza o óleo diesel tem maior ponto de fusão e ebulição. Por 2 motivos. Pelo número de carbonos, tá? Aqui tem 18 carbonos, aqui só tem 8. Ou pela massa molecular. Quem tem mais carbono, mais hidrogênio, tem maior massa molecular. Então, poderia ser utilizado aí 2 critérios. 2 critérios, certo? Vamos lá, então. Outro exemplo, vamos ver aqui, verificar quais foram os critérios que foram utilizados aqui. Ó. Aqui você tem, por exemplo, número de hidroxilas. Aqui tem 2 hidroxilas, aqui só tem uma. Então, quem tem mais hidroxilas, com certeza, tem maior ponto de fusão e ebulição. Agora, aqui é força intermolecular, pessoal. Isso aqui é um álcool. Hidroxila em carbono saturado é um álcool. E lógico que o álcool vai ter maior ponto de ebulição do que uma cetona. Ok? Então, o álcool ganha da cetona. Aí você utilizou o critério força intermolecular, que é o tema da nossa aula de hoje.
é o tema da nossa aula de hoje. Perfeito? Ok? E aqui a tabela de solubilidade, para você ver como as forças intermoleculares atuam na solubilidade. Isto é muito importante. Vamos ganhar umas 3 questões com essa tabela aí, ó. Tá? Quanto maior for o número de hidroxilas, maior vai ser a solubilidade do composto. Mais solúvel vai ser solubilidade em água, viu? Quanto maior for a força intermolecular, maior será a solubilidade do composto. Agora, o número de carbonos não. Quanto maior for o número de carbonos, menos solúvel vai ser o composto. Tá? Uma tabela importante, principalmente por essas forças intermoleculares. Ó. Quanto maior a força intermolecular, maior vai ser o ponto de fusão e ebulição. Tudo bem, pessoal? Vamos colocar então aí, por favor, 2 minutinhos. Ok, meus amigos, já voltamos, mostrando aí a solubilidade. Vamos mostrar também uns exemplos, né? Quem é mais solúvel aqui, qual o motivo, né? Ó, olha só, no primeiro exemplo, o critério utilizado foi o número de hidroxilas. Ó. Quanto maior o número de hidroxilas, maior vai ser o ponto de fusão e ebulição. Maior será o ponto de fusão e ebulição. Já no outro exemplo, mais uma vez, aqui você tem um álcool e aqui você tem uma cetona. C dupla O, olha aqui, hidroxila em carbono saturado é um álcool. E lógico que o álcool faz ligação de hidrogênio, porque tem hidroxila. Aqui é uma cetona. Cetona não faz ligação de hidrogênio. Então a ligação mais forte é a ligação de hidrogênio. Então o critério utilizado aqui foi a força intermolecular. Força intermolecular. Perfeito? Nós vamos trabalhar questões assim. Bom, e a última tabela aqui que nós trouxemos aqui para vocês é acidez e basicidade. Nós vamos falar aí para poder resolver questões. Ó.
Tá aí tá os compostos orgânicos mais ácidos e básicos, né? pH menor que 7 é um pH ácido. Tá? Como, por exemplo, ácido sulfônico, ácido carboxílico e fenol. pH igual a 7, álcool e amida. Agora, pessoal, preste atenção nesse. Ó. pH maior que 7 é um pH básico. Nós temos os éteres e principalmente as aminas. Dentre todos os compostos orgânicos que você possa imaginar, as aminas são os compostos mais básicos, não tem quem ganhe delas. Agora, entre elas vai ter uma particularidade, né? Vamos já classificar. Mas é muito bom você saber isso aí, porque nós vamos ganhar questões. Acho que 2 questões dá para responder com essa tabelinha aí. E a outra tabela é exclusiva, Caná Educação Seduc. Você não vai encontrar essas tabelas em livros, certo? Tabelas são nossas, tá, beleza? Então vamos lá, vamos colocar 2 minutinhos para você fazer as anotações. Ok, meus amigos, então tá aí, acidez e basicidade. Vamos mostrar agora para vocês, certo? Como é que se comporta as aminas com a basicidade. Olha só, as aminas, elas apresentam um caráter acentuadamente básico, certo? Então aqui eu coloquei uma ordem decrescente, da mais todas as aminas são básicas, mas tem umas que são mais básicas do que as outras. Como, por exemplo, as aminas alifáticas, ó. Alifática é a mesma coisa que cadeia aberta. Cadeia carbônica aberta, certo? Então as alifáticas, elas são mais básicas do que as aromáticas. E entre as alifáticas você tem, então vamos já mostrar um exemplo de cada uma delas. A amina alifática secundária é mais básica do que a primária, que é mais básica do que a terciária. E as aromáticas, olha só, você tem a aromática primária, secundária e terciária, certo? Mas essa ordem ela é importante. As aminas apresentam um caráter acentuadamente básico, certo? E dentre elas essa é a ordem que nós vamos precisar. Vai ter questão que vai pedir qual é a mais básica. E isso tem a ver também
com a solubilidade, com a força intermolecular, as propriedades dos compostos. Ok? Então seria bom você fazer um print dessa tabela aí, tá? Dessa regrinha aí. Vamos colocar só um minutinho para você fazer um print aí. Ok, meus amigos? Está aí então, olha só. E vamos então mostrar para vocês aqui as aminas alifáticas. Eu vou encher a tela logo aqui para ficar melhor de explicar para vocês. E aqui eu já estou colocando na ordem. Ó. Uma amina primária, certo? Por que é primária? Porque o nitrogênio está ligado a um carbono. A amina secundária, o nitrogênio está ligado... Desculpa, a amina secundária, o nitrogênio está ligado a 2 carbonos. A amina primária, o nitrogênio está ligado a 1. E a amina terciária, o nitrogênio está ligado a 3 carbonos. Você pode muito bem fazer assim, ó. Toda vez que vier NH, ela é secundária. Se vier só NH2, ó, ela é uma amina primária. Agora, se vier só o N, é uma amina terciária, pessoal. E a ordem é essa, ó, da basicidade. A amina secundária, ela é mais básica do que a primária, que é mais básico do que a terciária. Esta é a lógica, certo? Então, você coloquei até o nome delas aí, ó, dimetilamina, metilamina e trimetilamina. Então, a ordem das alifáticas, dentre todas as aminas, a mais básica é a amina alifática secundária. Depois eu vou colocar um exemplo das aminas aromáticas, mas primeiro na ordem é essa aí, ó. Se a amina vier NH, ela é secundária. Se vier NH2 é primária, se vier só o N é terciária. Beleza? Queria muito que vocês também fizessem um print desse aí. Estamos já terminando essa parte das propriedades, tá? Vamos fazer um print. Coloque um minutinho aí. Ok, meu povo, já estamos no ar, né? Vamos lá. Aí nós temos as aminas alifáticas. Professor, e as aminas aromáticas, como é o comportamento delas? Vamos mostrar aqui para vocês também, ó. Opa, tá aí, ó. Porque eu falei para vocês, ó, se vier NH2, ela é primária. Aqui é aromática, porque tem um grupo aromático. Primária,
aqui a secundária, ó, e aqui a terciária. E a ordem é essa. As aminas primárias são mais básicas que a secundária do que a terciária. Isso nas aromáticas. Dentre as aromáticas, eu queria destacar essa aqui, pessoal. Essa é a mais importante, a que cai em vestibular, ó. É a chamada fenilamina, porém mais conhecida mesmo como anilina. Tá? Inclusive a anilina é um corante utilizado em confeites de bolos, né? Bolos, confeite de bolo, como é bolo, certo? Exatamente, bolo é o que vai dar a cor do bolo, aqueles bolos confeitados, né? Ok? Então você tem aí a anilina. E ela vai aparecer numa questão, viu? É mais fácil vir o nome anilina do que fenilamina. E o Enem gosta dessa amina também. Nós estamos falando em Enem porque nós estamos treinando vocês para o Enem. Tá? A primeira série tem que ir junto aí, né? É uma preparação. E muitos assuntos que nós temos aqui têm relação direta com o Enem. Esse aqui é um deles, tá bom? Então você tem as aminas aromáticas primária, é mais básica do que a terciária, do que a amina primária, mais básica do que a secundária e mais básica do que a terciária, ok? Vamos colocar também um minutinho aí na tela. Ok, meus amigos, já voltamos. Voltamos para mostrar agora aqui para vocês, ó, novamente repetir aqui a polaridade para a gente entrar agora na polaridade das moléculas, certo? Dipolo induzido, forças de Van der Waals ou forças de London só acontecem em moléculas apolares. Dipolo permanente ou dipolo só acontece em moléculas polares. E a ligação de hidrogênio é quando o hidrogênio se liga ao grupo FON, flúor, oxigênio ou nitrogênio, certo? Então são ligações mais fortes aí, a ligação de hidrogênio. Tá bom? Isso aí, como já colocamos o tempo para você fazer o print, né? Que aqui é só fazendo um resumo. Nós vamos falar justamente para entrar nas polaridades das moléculas. Olha só. Nós vamos ter uma dica melhor do que essa, mas vamos iniciar com o conceito. Ó. Polaridade de uma molécula que possui mais de um átomo é expressa pelo vetor resultante. Se o vetor é nulo, a molécula é apolar. Agora, se for o contrário, se for diferente de zero, a molécula vai ser polar. Professor, o que é que tem essa polaridade a ver com o nosso estudo aqui? Por exemplo, o óleo, né? O óleo, com certeza, ele não se mistura com a água. Certo? Por quê? A água é polar, o óleo é apolar. Então, com certeza, não se mistura. É uma mistura heterogênea aí, tá? Não interage, certo? São insolúveis, né? Os óleos são insolúveis em água, justamente devido à polaridade. A polaridade tem a ver com a solubilidade do composto. Tem até uma dica que diz que semelhante dissolve semelhante, certo? Como aqui, ó. Pronto, olha a dica aí, ó. Essa que eu queria que vocês anotassem. Vamos lá. Relação entre polaridade e solubilidade, ó. As moléculas que apresentam a mesma característica com relação à polaridade têm a tendência de dissolverem-se, o que significa dizer que, olha aí, semelhante
dissolve semelhante. Por exemplo, pessoal, se eu tenho um composto polar, é lógico que ele vai se dissolver em outro composto polar. Polar vai dar certo com polar. Enquanto que um composto apolar vai dar certo com outro composto apolar. Semelhante dissolve semelhante. Polar dá certo com polar e apolar dá certo com apolar. Essa aqui, pessoal, é necessário você anotar, viu? Porque é uma dica excelente aí que é na educação. Vamos colocar 2 minutinhos aí na tela, por favor. Ok, meus amigos, já voltamos. Então, dizendo aí que semelhante dissolve semelhante, não é verdade? Polar dá certo com polar e apolar dá certo com apolar. Muito bem. Vamos prosseguir. Ó. Aqui você tem dois vetores. Ó, por exemplo, CH4. A gente vai provar de outra maneira, né? Que é até melhor, mas vamos provar por aqui também pela regra. CH4, pessoal, é uma molécula apolar. Por quê? Ó? Porque como só tem carbono e hidrogênio, o vetor resultante vai ser zero, ó, tá? Agora aqui, ó, HCl, são elementos diferentes, ó. Então, obviamente, a diferença, o hidrogênio, por exemplo, a eletronegatividade vai ser diferente. Então, o vetor resultante também vai ser diferente. Então, como é diferente, por que a tendência é essa setinha para o cloro? Porque o cloro é mais eletronegativo, certo? Então, quando o vetor resultante for diferente de zero, a molécula é polar. Mas nós vamos provar de outra maneira, certo? Aqui, ó, queria muito que vocês anotassem essa parte aqui. Isso aqui é importante, ó. Aqui é outra dica que é na educação. Quanto maior for a diferença de eletronegatividade, maior será o caráter iônico da ligação. Quanto maior for a diferença de eletronegatividade, maior o caráter iônico da ligação. Outra, quanto maior for a diferença de eletronegatividade, maior é também a polaridade, pessoal. Mais polar é o composto. Vale dizer que, para determinar a polaridade, ó, polaridade das moléculas, é importante conhecer o que? A eletronegatividade, vamos marcar aqui, ó,
e também a geometria da molécula. É interessante. A geometria indica o posicionamento dos átomos, né? Então, o vetor momento seta que indica o sentido da atração de elétron. Mas, basicamente isso, pessoal. A eletronegatividade e geometria molecular tem a ver com a polaridade das moléculas, certo? Então, é importante mesmo que você feche com esse propósito, tá bom? Para isso, eu queria que vocês fizessem as anotações, pelo menos dessas duas primeiras partes aqui, ó, tá? Onde nós temos justamente aí essas duas observações, tá bom? Vamos colocar 2 minutinhos aí, por favor. Tá aí então, pessoal, mostrando que quanto maior for a diferença de eletronegatividade, maior será o caráter iônico da ligação. E quanto maior a diferença de eletronegatividade, maior a polaridade. Pois muito bem. Agora, pessoal, isso aqui é interessante. Vou mostrar 4 regrinhas para vocês. Essas regras também você não vai encontrar em livro, tá? É para facilitar aqui, para descobrir, ó. Tá? Essa talvez seja os slides mais importantes, esse e o outro slide, ó. Primeiro você tem aí, ó, moléculas simples. O que vem a ser moléculas simples? São moléculas formadas por átomos de um mesmo elemento químico, tá? Por exemplo, H2, ó, tá? S8, com certeza são apolares, com a única exceção, que é o ozônio. O ozônio é o O3, devido à geometria dele. É a única molécula simples que vai ser apolar. Todas as outras moléculas simples são apolares. A exceção é o ozônio, que é o O3. Gás ozônio é a única molécula simples que vai ser polar. Já moléculas com mais de 2 elementos, eu não estou falando em átomos, elementos, ó, são polares, como H2SO4. Ó. Tem o hidrogênio, tem o enxofre e tem o oxigênio. Então, as moléculas com mais de 2 elementos, pode cravar que elas vão ser polares. Moléculas do tipo AB. O que é molécula do tipo AB, professor? São moléculas formadas por 2 átomos e com o mesmo índice. Ó. Tá? Por exemplo, aí, ó, NaBr. 2 átomos, sódio e bromo, e o mesmo índice. Iodeto de potássio. Então, moléculas do tipo AB
serão sempre moléculas polares. Tá? Mas vamos já ver outro tipo de molécula, tá? A quarta regra é a mais importante. Aqui são as 3 primeiras regras. Moléculas simples são apolares, com exceção do ozônio. Molécula com mais de 2 elementos, polar. E molécula do tipo AB, que são moléculas formadas por 2 átomos diferentes, mas o mesmo índice, aí você tem uma molécula polar. Vamos colocar, pela importância desse slide, vamos colocar 2 minutinhos aí, por favor. Ok, meus amigos, voltamos, né? E para fechar, tá aí, ó, moléculas simples são sempre apolares, na exceção do ozônio. Moléculas com mais de 2 elementos vão ser polares. E molécula tipo AB também polar. Agora a regra mais importante é essa aqui, ó. Que vai ter até uma dica canal Educação, olha só. Que é a molécula do tipo AXBY. Professor, o que é uma molécula do tipo AXBY? 2 elementos diferentes e o índice diferente. Vamos já colocar os exemplos. Esse tipo de molécula pode ser polar ou apolar. E agora, professor? Dica Canal Educação. Vamos lá. Vamos fazer agora a estrutura. Se o número de ligações não coincidir com o grupo do elemento central, a molécula é polar. Caso contrário, ou seja, se o número de ligações coincidir com o grupo do elemento central, a molécula vai ser apolar. Como assim, professor? Por exemplo, se eu tenho um elemento que é da família 4A e está fazendo 4 ligações, é apolar, que coincidiu. Se não coincidir, vai ser polar. Mas só lembrando, tem que ser, obrigatoriamente, pessoal, desse tipo, para fazer por essa regra. Ó, vou colocar um exemplo aqui. Bom, está a própria água, H2O. 2 elementos, mas os índices são diferentes. O hidrogênio é 2 e o oxigênio 1. Tá? E a gente vai já mostrar para vocês que a molécula da água é polar, porque não coincide o número de ligações com o grupo do elemento central.
tá? Eu queria muito que vocês anotassem essa dica, porque ela vai ser primordial para você acertar as questões. E nós vamos colocar os exemplos também, tá? Para isso, vamos colocar 2 minutinhos da principal regra. Ok, meus amigos, já voltamos aqui, né? Voltamos para mostrar justamente essa dica que é na educação. Pois agora nós vamos fazer alguns exemplos, olha, baseado nessa dica. Olha a água aí que eu falei para vocês, ó. Vamos verificar se essas 3 moléculas são polares ou apolares, certo? A água, por exemplo, todos nós aprendemos desde pequeno que a água é polar, mas vamos mostrar aqui. Olha aí, ó. O oxigênio é o elemento central, ele é da família 6A. E está fazendo só 2 ligações, ó. Não coincide, certo? Não coincide. 6A com 2 ligações não coincide. Pois se não coincide, a molécula vai ser polar. Por isso que a molécula da água é polar. Por outro lado, ó, nós temos aqui o CCl4, ó, o carbono ligado a 4 cloros. O elemento central é o carbono. É o carbono. Ele é da família 4A e está fazendo 4 ligações. Coincide, ó, pois se coincide, a molécula é polar. Se o número de ligações coincidir com o grupo do elemento. E vamos só mostrar mais um aqui, né? Ó. Olha só. Aqui você tem o NH3. Ó. O nitrogênio é o elemento central. Ele é da família 5A e está fazendo 3 ligações. Se o número de ligações não coincidir com o grupo do elemento central, a molécula é polar, certo? Beleza? Então são maneiras práticas, vamos colocar mais exemplos. Maneiras práticas de descobrir se a molécula vai ser polar ou apolar. Mas entenda que todas essas moléculas aí seguem o mesmo padrão. Molécula do tipo AXBY. 2 elementos diferentes e o índice também diferentes. Ok? Bom, meus amigos, nós estamos chegando aqui ao final desta primeira aula. Nós vamos continuar, não terminamos o assunto. Tá? Vamos dar uma transição, fazer uma transição bem rápida, né? 3 minutinhos, para que a gente possa, então, voltar e complementar não só a parte teórica, mas principalmente nós vamos fazer inúmeras questões, ok? Transição, então.